O Ministério da Justiça da Itália encaminhou ao Brasil o pedido de extradição do atacante Robinho, condenado no país europeu a 9 anos de prisão por violência sexual em grupo. O pedido havia sido feito pelo Ministério Público de Milão em fevereiro, e agora foi enviado oficialmente às autoridades brasileiras. A notícia foi divulgada pela agência italiana ANSA e reproduzida por diversos veículos locais, que frisam que o Brasil não permite a extradição de seus cidadãos, mas que a medida pode permitir que o jogador seja preso caso decida deixar o país rumo a outros destinos. Robinho foi condenado de forma definitiva a 9 anos de prisão por violência sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate em Milão, em janeiro de 2013, junto a seu amigo, Ricardo Falco. O Supremo Tribunal da Itália confirmou em janeiro deste ano a decisão do Tribunal de Justiça de Milão, tomada no fim de 2020. O julgamento ocorreu no dia 19 de janeiro, na Corte de Cassação de Roma, que no ordenamento jurídico italiano é equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil. Robinho e seus advogados apresentaram na época o último recurso, que foi negado pela Corte italiana. Os dois foram arrolados no artigo 609 bis do Código Penal italiano, que fala sobre a participação de duas ou mais pessoas reunidas para o ato de violência sexual, forçando alguém a manter relações sexuais por sua condição de inferioridade física ou psíquica. A vítima, que pediu para não ter seu nome exposto no processo, diz que foi embriagada e abusada sexualmente por 6 homens enquanto estava inconsciente. Os defensores dos brasileiros dizem que a relação foi consensual. Além dos 9 anos de reclusão confirmados, Robinho também terá de pagar uma indenização de 60 mil euros, cerca de R$ 372 mil na cotação atual. O crime cometido por Robinho aconteceu na Sil Café, uma conhecida boate de Milão, na madrugada do dia 22 de janeiro de 2013. À época, Robinho era um dos principais jogadores do Milan. Além dele e de Falco, outros 4 brasileiros, segundo a denúncia da Procuradoria da cidade, participaram da violência sexual contra uma mulher de origem albanesa. Amigos do jogador que o acompanhavam no exterior, os outros 4 brasileiros deixaram a Itália durante a investigação e não foram acusados, sendo apenas citados nos autos. A vítima, residente na Itália há alguns anos, naquela noite foi com uma amiga à boate. A violência ocorreu dentro do camarim do local, para comemorar seu aniversário de 23 anos. No final desta semana, completará 32. Desde que a vítima do estupro coletivo denunciou o jogador, há 9 anos, a Itália viu dezenas de episódios semelhantes ganharem destaque, alguns deles envolvendo filhos de políticos. Os acusados, segundo um balanço do judiciário realizado pelo equivalente ao IBGE italiano, são majoritariamente jovens entre os 20 e 25 anos. Robinho tinha 29 anos quando foi acusado do crime. O GE publicou com exclusividade em outubro de 2020 as interceptações realizadas contra Robinho e seus amigos com a autorização da Justiça. Escutas foram instaladas até no carro que o jogador usava na Itália. As gravações foram transcritas na sentença inicial e confirmam, segundo disse uma juíza que participou do julgamento em primeira instância, a versão da vítima de que houve violência sexual cometida por 6 homens contra uma mulher que estava alcoolizada e inconsciente. A mulher estava completamente bêbada, disse Robinho em uma das conversas gravadas. A primeira condenação do ex-jogador do Santos e de Ricardo Falco data de novembro de 2017. À época, Robinho jogava no Atlético Mineiro. Ele deixou a Itália em 2014, quando já tinha sido convocado a depor no inquérito que apurava o crime. O jogador negou a acusação, mas confirmou que manteve relação sexual com a mulher, ressaltando que ela foi consensual e sem outros envolvidos. No caso de Falco, uma perícia encontrou a presença de seu sêmen nas roupas da jovem. No julgamento realizado na segunda instância, em dezembro de 2020, a Corte de Apelação de Milão manteve a condenação inicial de 9 anos de prisão. As 3 juízas responsáveis pela sessão destacaram o particular desprezo de Robinho com a vítima, que foi brutalmente humilhada, e o que consideraram uma tentativa de enganar a justiça italiana com uma versão dos fatos falsa e previamente combinada com os outros envolvidos. Depois do Atlético Mineiro, Robinho passou por 2 clubes turcos, Sivasspor e Istambul Başakşehir. Em outubro de 2020, chegou a ser anunciado pelo Santos, mas não entrou em campo pelo clube, já que teve seu contrato suspenso e posteriormente encerrado. Na reconstituição feita pela Justiça, a vítima de origem albanesa contou que foi ao Sil Café em 21 de janeiro de 2013 para comemorar seu aniversário ao lado de 2 amigas.
No dia, a programação da boate era dedicada à música brasileira. Ainda segundo o depoimento, na noite do episódio, a vítima disse que foi ao local convidada por um dos amigos do Robinho, mas que, por SMS, ele informou que ela só deveria se aproximar da mesa depois que a mulher do jogador fosse embora. Assim que isso aconteceu, ela e as duas amigas se juntaram ao grupo de brasileiros, que depois passou a ter também a presença de Ricardo Falco. Segundo a vítima, os brasileiros ofereceram várias bebidas alcoólicas, mas apenas ela bebia, pois uma das amigas estava grávida e a outra estava dirigindo. Por volta de 1h30 da madrugada, as duas amigas foram embora, e uma delas se comprometeu a voltar para buscá-la. Depois de dançar com os brasileiros, sem ar e tonta, ela contou ter ido para uma área externa da boate, momento em que um dos amigos do jogador tentou beijá-la. Pouco depois, os dois foram para o camarim, onde o mesmo amigo continuou tentando beijá-la. A vítima admitiu ter apenas alguns flashes daquela noite, acrescentando que não tinha condições de falar nem de ficar em pé. Segundo suas recordações, ela ficou no local sozinha por alguns minutos e percebeu que o mesmo amigo e Robinho estavam se aproveitando dela. Diversas gravações de ligações telefônicas entre os acusados, feitas com autorização da Justiça, foram transcritas na sentença. Uma das mais decisivas para a condenação em primeira instância foi uma conversa de Ricardo Falco com Robinho que indicou ao tribunal que os envolvidos tinham consciência da condição da vítima. O único dos presentes na boate em Milão que cumpriu a pena aplicada pela Justiça foi o músico brasileiro Jairo Chagas, que vive na Itália há anos e que naquela noite de 2013 tocava no Sil Café. O crime teria ocorrido no camarim dele, conforme a reconstituição feita pela Procuradoria. Ele foi condenado por falso testemunho à justiça italiana. Em uma das gravações interceptadas, Jairo diz a Robinho por telefone que viu quando o jogador colocava o pênis dentro da boca dela. No depoimento, porém, o músico disse que não viu cenas de sexo naquela noite. Entre 2018 e agosto de 2021, ele fez serviço comunitário uma vez por semana, cuidando de idosos numa casa de repouso e limpando praças e creches na região de Milão. Obrigada por assistir. Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir e compartilhar. Para receber mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado.